Arte, Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 1 Samuel 1. Em 1 Samuel, lá no primeiro, a partir do 6. Vou ler o 6 e alguns versículos que vai falar assim. E a sua rival a provocava grandemente para a irritar, porquanto o Senhor lhe fechara a madre. O 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? E o 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar que Eucana, ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. E a palavra do Senhor vai falar que Ana, ela não tinha filhos, porém Penina tinha filhos. E a palavra do Senhor vai falar que Penina, ela provocava Ana, porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Porém, Ana tinha o amor, de Eucana, do seu marido, e ela não tinha. Tanto é que a palavra do Senhor vai falar que quando Eucana sacrificava, ali, ele dava, maior porção a Ana, porque ele o amava. Porém, Ana não tinha filhos e Penina tinha filhos, por isso que ela ali, ela provocava, a Ana. E através dessa palavra o Senhor fala comigo, e com você. Quem temos sido nós, diante de afrontas, diante de pessoas que se levantam, contra a nossa vida para nos afrontar? Muitas vezes para jogar, na nossa cara, vamos falar assim, o que não temos, na verdade. E através dessa palavra o Senhor está falando. Será que nós temos, agido como Ana? A palavra do Senhor vai falar que Ana, ela não agia, como Penina. Penina ali, ela a provocava, E Penina ali, se sentia melhor, que Ana. Por quê? Porque ela tinha filhos, ela gerava e Ana vivia ali envergonhada. A palavra do Senhor vai falar que naquela época as mulheres que não geravam, eram tidas assim como amaldiçoadas. E ali Ana, ela sofria, ela vivia amargurada. E a palavra do Senhor vai falar que nem mesmo seu esposo a entendia. A palavra do Senhor vai falar que ele foi, até Ana e foi falar com Ana: Ana, por que tu não come? Porque tu estás amargurada. Eu não te sou melhor, do que 10 filhos. Ele não entendia, aquela dor ali que Ana sentia de não poder gerar. Aquela dor de viver no mundo como se tivesse algo faltando. E essa dor só quem entende, é quem já passou, por isso como Ana. Tem muitas mulheres, que não conseguem gerar. E creio eu, que as que têm vontade, de gerar, porque hoje na nossa geração muitas não geram por escolha mesmo, não querem. Mas outras porque não conseguem. E essa sim pode saber, exatamente aquela dor, que Ana sentia por não gerar. Você vê, anos após ano passando e você querendo, algo e não poder ter. Não é fácil. Aqui no caso de Ana era um filho, ela não podia ter um filho, ela queria muito. Mas no meu caso, no teu caso, em muitos casos, é muitas vezes algo que a gente colocou ali diante do Senhor, que a gente quer muito e ainda não tem. E não conseguiu ainda. E através dessa palavra o Senhor está falando: faça como Ana, não seja como Penina, que provoca porque você tem algo e seu irmão não tem. Não seja como Penina, não, mas faça como Ana. Coloca toda a afronta diante do Senhor. Coloca tudo aquilo, que pessoas têm falado, contra a sua vida. Todas as pessoas que têm se levantado contra a sua vida, coloca tudo ali no altar do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar que quando você verdadeiramente
crê no Senhor, que quando você verdadeiramente, né, segue o que o Senhor te ensina, você não sai, né, contra aquela pessoa que está te afrontando para afrontar ela igualmente, não. Você entra no teu quarto, você fecha a sua porta e você apresenta aquela afronta ali diante do Senhor. A palavra do Senhor vai falar que Ana ali, né, ela chorou com amargura de alma. Porque além dela já sentir aquela dor tão grande de não poder gerar, de poder, aquela dor de querer tanto ter um filho e não poder, né, gerar. Além daquela dor, a sua rival ainda provocava. Aquela mulher não tinha, né, compaixão, né, da dor de Ana. Ela tinha vários filhos, Ana não tinha nenhum. Qual era dela? Consolar Ana, né? Levar palavras, né, de conforto para Ana, mas não, a palavra do Senhor vai falar que ela provocava, que quanto mais Ana sofria, mais ela queria o sofrimento de Ana. Não sei, talvez era por ciúme mesmo, né? Porque a palavra do Senhor vai falar que o seu esposo amava, né, Ana, então pode ter sido também, né, por ciúme, mas nem mesmo, né, o ciúme ele é razão, né, para que você venha tratar outra pessoa, né, que não pode gerar com tanto desprezo, né. E a palavra do Senhor vai falar que Ana ali foi humilde, o Senhor viu aquele coração ali humilde de Ana. E ali ela se derramou na presença do Senhor, ela não foi, né, se lamentar aos pés de Eucana, ela não foi se lamentar aos pés de homem nenhum, nem de ninguém. Mas ela foi se lamentar e derramar, né, a sua mágoa, a sua dor, né, ali diante do Senhor. E o Senhor ouviu aquela oração de Ana. A palavra do Senhor vai falar que até mesmo Eli, o sacerdote, ele não compreendeu a Ana, não compreendeu aquela oração. A palavra do Senhor vai falar que ela orava com tanta amargura de alma que não saía nem palavras da sua boca. Tão somente os seus lábios ali se moviam. E o sacerdote Eli, ele começou, né, a atentar para a sua boca. E a palavra do Senhor vai falar que ele teve Ana como embriagada. Mas a palavra do Senhor vai falar, né, que Ana falou, não, meu Senhor, eu estou me derramando aqui na presença do meu Senhor, na presença daquele que pode resolver a minha situação. Então, se você tem uma causa impossível como a de Ana, coloque nas mãos do Senhor, se derrame, né, na presença do Senhor, porque só Ele pode te livrar, né, dessa dor, só Ele pode te dar alegria, assim como Ele deu a Ana. A palavra do Senhor vai falar que ela pediu ali ao Senhor tão somente um filho varão. E ela falou que ela devolveria ao Senhor se o Senhor o desse, e o Senhor deu a ela esse filho varão. E ela não fez, né, como muitas vezes a gente faz, né, que a gente promete algo ao Senhor e não cumpre. Não, Ana, ela cumpriu aquilo que ela pediu ao Senhor. A palavra do Senhor vai falar que ela devolveu sim Samuel. Quando Samuel desmamou, né, que estava maiorzinho, ela foi lá e entregou na casa do Senhor. Então eu creio que Samuel já era um propósito do Senhor. E que o Senhor sabia que Ana, né, ia devolver. E o Senhor não deixou Ana desamparada, não. A palavra do Senhor vai falar que depois o Senhor deu outros filhos a Ana. Ela cumpriu a palavra dela, ela pediu um filho e o Senhor deu outros filhos para ela. Então, através dessa palavra, o Senhor está falando, né? Entrega toda a afronta, todo o levante que vier contra a sua vida diante do Senhor, no altar do Senhor. Porque o Senhor, Ele ouve as nossas orações e Ele responde assim como Ele respondeu aquela oração ali amargurada de Ana. Ela não se derramou aos pés de homem nenhum, mas aos pés daquele que pode resolver. E através dessa palavra o Senhor fala comigo e com você. Não se derrame diante de homem que não pode resolver a sua situação. Mas coloque diante da minha presença, porque eu sim posso resolver. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar?
Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós, o Senhor é o Deus que fala conosco, que nos ajuda, que nos ensina, que nos instrui, Pai. Desde já eu te peço que quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo. E que também o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.